Olá, amigos do canal Aconteceu Virou Manchete. Preparem-se para a maior reviravolta da história e da arqueologia. Por milênios, procuramos a lendária cidade de Atlântida sob as ondas, nos oceanos profundos. Mas e se a cidade perdida de Platão não estivesse submersa, mas sim ressecada e esquecida, escondida, sob o vasto e implacável deserto do Saara? Hoje, vamos mergulhar na teoria que está reescrevendo a história, ligando a mítica Atlântida à misteriosa estrutura de Richat, o colossal olho do Saara. E vamos desvendar por que governos e agências espaciais mantêm um silêncio absoluto sobre esta descoberta potencialmente devastadora. Confie em mim. O que a ciência oficial chama de formação geológica é, na verdade, um mapa de uma civilização extinta. Fiquem comigo até o final, porque o que vou revelar vai mudar sua percepção sobre o nosso passado. A única fonte original que temos sobre Atlântida é o filósofo grego Platão, em seus diálogos Timeu e Critias. Ele descreveu a capital de Atlântida com detalhes cruciais que se alinham de maneira assustadora com a estrutura de Richat. Vamos analisar ponto a ponto. Primeiro, o formato circular e os canais. Platão descreveu Atlântida como uma série de anéis concêntricos alternados de terra e água, conectados ao centro por canais navegáveis. E o que vemos na estrutura de Richat, lá na Mauritânia? Uma formação de quase 50 quilômetros de diâmetro, composta por anéis circulares de rocha e sedimentos, perfeitamente visível do espaço. Essa perfeição geométrica é altamente incomum para uma estrutura que se diz puramente geológica. É quase como se tivesse sido projetada. Em segundo lugar, Platão fala de uma montanha no centro da cidade. A cidade de Atlântida, segundo ele, era centrada em uma colina, a Acrópole, onde se localizava o templo de Poseidon. E adivinhem, no centro exato do olho do Saara, há uma área elevada, que corresponde perfeitamente a essa descrição. Coincidência? Talvez, mas as coincidências estão apenas começando. O terceiro ponto é o mais intrigante: o local inundado. Platão afirmou que a cidade foi destruída por violentos terremotos e inundações, fazendo-a afundar no mar. Por séculos, interpretamos isso literalmente, procurando no fundo do oceano. Mas a teoria que estamos explorando sugere algo diferente. Atlântida, na verdade, ficava na área que hoje é o Saara. Pode parecer loucura, mas há cerca de 10 a 12 mil anos, o Saara era um lugar completamente diferente. Um Saara verde, exuberante, cheio de rios e lagos gigantescos. O afundamento descrito por Platão poderia ser uma referência à mudança climática drástica daquela época. A subida do nível do mar após a Era do Gelo pode ter alterado completamente a hidrografia da região, secando os rios e transformando tudo em um deserto. A cidade não afundou na água, mas foi engolida pela areia e pela seca, afundando-a sob as areias do tempo. Agora, vamos falar sobre as provas escondidas na própria estrutura de Richat. Essa formação foi mapeada pela primeira vez por astronautas da missão Gemini na década de 1960. Era tão impressionante que se tornou um ponto de referência para futuras missões. Mas essa descoberta nunca recebeu a devida importância, porque a escala da estrutura é gigantesca, com quase 50 quilômetros de diâmetro. A explicação oficial diz que é um domo geológico erodido ao longo de milhões de anos. No entanto, Richat não apresenta as evidências de impacto de meteorito ou de explosão vulcânica que seriam esperadas para uma formação desse porte. E com essa forma, sua simetria é o maior desafio à geologia. Estruturas circulares naturais raramente são tão perfeitamente aneladas como essa, é quase como se uma mão gigante tivesse desenhado círculos na Terra. Além disso, há fortes evidências de água e de fluxo de canais. Pesquisadores que se aventuraram na área encontraram grandes depósitos de minerais que só se formam pela sedimentação de água, provando que a região já foi muito úmida. Imagens de satélite de alta resolução, que qualquer um pode conferir online, mostram marcas que parecem ter sido grandes canais e diques ao redor dos anéis, exatamente como Platão descreveu que a água era distribuída na cidade. E tem mais: a presença de fontes termais no centro da estrutura indica uma atividade subterrânea,
que poderia ter abastecido canais de água quente. Outro detalhe mencionado nos relatos sobre Atlântida. Agora, vamos falar sobre a datação e o misterioso fim de Atlântida. A lenda de Platão data a destruição da cidade em cerca de 9600 a.C. do Cristo. Incrivelmente, este período coincide com a época em que o Saara Verde começou a secar rapidamente. Mais do que isso, coincide com um evento catastrófico conhecido pelos cientistas como o dilúvio de Meltwater Pulse 1A, um aumento súbito e catastrófico no nível dos oceanos em todo o planeta. Essa sincronia é impressionante e levanta a hipótese o cataclismo, que Platão descreve não foi o afundamento da cidade no mar, mas o colapso hídrico de um vasto continente interior, um paraíso que se transformou em deserto da noite para o dia, forçando a migração dos sobreviventes, que levaram suas histórias e lendas para outras partes do mundo. Isso nos leva à grande pergunta: se as evidências são tão claras, por que a NASA, a Agência Espacial Europeia e os governos do mundo não financiam uma pesquisa arqueológica massiva no local? Por que ninguém está cavando para encontrar os templos, as casas, a tecnologia? A resposta pode ser mais simples e assustadora do que imaginamos. Medo. O medo de uma verdade que abalaria os alicerces da nossa sociedade. Primeiro, temos o paradoxo histórico. Se for provado que a estrutura de Richard é Atlântida, toda a cronologia da civilização humana, como a conhecemos, será derrubada. Isso provaria que uma sociedade altamente tecnológica e avançada existiu há 12.000 anos, muito antes das culturas que consideramos as primeiras, como a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Isso anularia décadas de estudos, teorias aceitas e forçaria a reescrita de todos os livros de história e arqueologia do mundo. Seria uma crise acadêmica sem precedentes. O segundo ponto é ainda mais sensível: a tecnologia proibida. O maior medo é o que poderia ser encontrado sob as areias do Saara. Se a civilização Atlântica era tão avançada quanto Platão descreve a descoberta de sua tecnologia menos, talvez até mesmo o misterioso metal oricalco que ele dizia brilhar como fogo, poderia gerar uma corrida armamentista ou uma revolução energética incontrolável. As potências mundiais têm um interesse vital em manter esse tipo de conhecimento sob controle, devidamente classificado. Controlar a história é controlar o presente. E, finalmente, a localização estratégica. A região da Mauritânia onde a estrutura se encontra é politicamente sensível e de acesso restrito. Isso facilita muito o controle de informações e dificulta expedições independentes. A NASA, que possui as imagens mais claras e detalhadas de Richat desde os anos 60, atribui a formação a um simples acidente geológico, uma desculpa conveniente para evitar questionamentos mais profundos. O silêncio, meus amigos, é a ferramenta mais poderosa para manter a fachada de que a nossa civilização é a mais avançada que já existiu na Terra. Eles não querem que saibamos que talvez sejamos apenas uma sombra do que já existiu antes. A verdade é que Atlântida pode estar nos encarando do espaço, um monumento seco e gigantesco no coração do Saara. A cidade perdida não está submersa em água, ela está acorrentada pelas areias do tempo e guardada pelo silêncio das grandes instituições que preferem manter o status quo. Esta é a história que desafia tudo o que nos foi ensinado na escola. Uma história que sugere que nosso passado é muito mais grandioso e misterioso do que ousamos imaginar. Amigos, esta é a história que desafia tudo o que nos foi ensinado. Se você concorda que esta teoria merece ser investigada, que o olho do Saara precisa ser explorado, mostre seu apoio. Inscreva-se agora mesmo no canal, Aconteceu Virou Manchete, e ative o sino para não perder nenhum dos nossos vídeos, onde continuaremos a expor os segredos que a história oficial tenta enterrar. E agora, quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que o olho do Saara é a verdadeira Atlântida? Vamos debater essa ideia incrível. Muito obrigado por assistir e até a próxima.